Imagine por um instante o silêncio. Não o silêncio de uma sala vazia ou de uma noite tranquila no campo, mas um silêncio absoluto, profundo, que se estende para sempre em todas as direções. Agora, nesse vazio imenso, imagine um único ponto, menor que um grão de areia, menor que a cabeça de um alfinete, tão pequeno que desafia qualquer comparação. Dentro desse ponto minúsculo, toda a energia, toda a matéria, tudo o que existe, tudo o que existiu e tudo o que existirá estava comprimido. Uma densidade e um calor que nossa mente simplesmente não consegue processar. E então, num piscar de olhos cósmico, uma explosão. Mas não uma explosão como as que conhecemos, com som e fúria. Foi uma expansão. Uma liberação de energia tão monumental que deu origem ao tempo, ao espaço e a tudo o que conhecemos hoje. Este é o começo da nossa história, a história do universo. Uma jornada que nos leva de um ponto infinitesimal a uma vastidão de galáxias, estrelas e planetas. Um palco onde a vida, de alguma forma, encontrou um jeito de florescer. Vamos viajar juntos por essa imensidão, não com a pressa de quem busca respostas definitivas, mas com a calma curiosidade de quem se permite maravilhar com os mistérios. O que havia antes desse ponto? E o que significa antes se o próprio tempo nasceu ali? Essa é uma pergunta que intriga os maiores pensadores da nossa história. Alguns cientistas teorizam sobre multiversos, uma infinidade de outros universos com suas próprias leis da física, talvez nascendo e morrendo em um ciclo eterno. Outros sugerem que a pergunta em si não faz sentido, pois é como perguntar o que há ao norte do Polo Norte. Antes do Big Bang, não havia tempo, não havia espaço, não havia antes. Pense nisso por um momento. Tudo o que você conhece, cada segundo que passa no seu relógio, cada metro que você caminha, tudo isso teve um ponto de partida. O próprio tecido da realidade teve um começo. Nos primeiros instantes após essa grande expansão, o universo era uma sopa fervente de partículas fundamentais. Quente, denso e completamente uniforme. Não havia estrelas, não havia planetas, nem mesmo átomos como os conhecemos. Era um mar de energia pura, expandindo-se e esfriando a uma velocidade alucinante. Demorou cerca de 380 mil anos, um tempo que parece enorme para nós, mas que é apenas um suspiro na escala cósmica, para que o universo esfriasse o suficiente a ponto de os prótons e elétrons poderem se combinar e formar os primeiros átomos, principalmente hidrogênio e hélio. Foi nesse momento que a luz pôde, pela primeira vez, viajar livremente pelo espaço. Essa primeira luz, conhecida como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ainda pode ser detectada hoje. É como um eco do nascimento do universo. Uma fotografia do cosmos em sua infância, espalhada por todo o céu. Quando os astrônomos apontam seus radiotelescópios para o espaço, eles captam esse brilho tênue, uma prova silenciosa e poderosa de que essa história fantástica realmente aconteceu. Mas um universo feito apenas de hidrogênio e hélio espalhados uniformemente seria um lugar muito monótono. O que transformou essa névoa primordial no cosmos que vemos hoje? A resposta é uma força que conhecemos muito bem, a gravidade. Mesmo as menores flutuações na densidade daquela sopa de partículas começaram a atrair mais e mais matéria. Imagine pequenas ondulações em um lago perfeitamente calmo. Com o tempo, essas ondulações se tornam ondas maiores. No universo primitivo, as regiões ligeiramente mais densas começaram a exercer uma atração gravitacional maior, puxando para si o gás ao redor. Lentamente, ao longo de milhões de anos, essas nuvens de gás foram se tornando cada vez mais densas e quentes. A gravidade, essa força invisível e incansável, foi a grande escultora do cosmos. Ela pegou a matéria-prima simples do Big Bang e começou a moldar as primeiras estruturas.
Dentro dessas vastas nuvens de gás, bolsões ainda mais densos começaram a se formar. A pressão e a temperatura em seus centros aumentaram a níveis inimagináveis. A gravidade espremia o hidrogênio com tanta força que seus átomos começaram a se fundir, criando hélio e liberando uma quantidade colossal de energia no processo. Uma estrela havia nascido. A primeira geração de estrelas iluminou o universo, que até então estava mergulhado em uma longa noite escura. Essas primeiras estrelas eram gigantescas, centenas de vezes maiores que o nosso Sol, e por serem tão grandes, queimaram seu combustível muito rapidamente. Viveram vidas curtas e espetaculares, terminando em explosões cataclísmicas chamadas supernovas. Essas explosões não foram apenas um final, mas um novo começo. No interior escaldante dessas estrelas, elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio foram forjados. Carbono, oxigênio, ferro, todos os elementos que compõem o nosso mundo e a nós mesmos foram criados nesses fornos estelares. As supernovas espalharam esses novos elementos pelo espaço, enriquecendo as nuvens de gás que dariam origem à próxima geração de estrelas e planetas. Pense nisso. O cálcio em seus ossos, o ferro em seu sangue, o carbono que forma a base da vida como a conhecemos, tudo isso foi fabricado no coração de uma estrela que morreu há bilhões de anos. Somos literalmente poeira de estrelas. Cada átomo do seu corpo tem uma história que remonta ao início do tempo. Você não é apenas um observador do universo. Você é uma parte dele, feito da mesma matéria que as estrelas distantes e as galáxias giratórias. E a gravidade continuou seu trabalho. As estrelas recém-nascidas não vagavam sozinhas. A atração mútua as juntou em grupos cada vez maiores, formando as primeiras galáxias. Bilhões de estrelas, nuvens de gás e poeira, tudo girando em torno de um centro comum, dançando uma valsa cósmica que dura eras. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, é uma dessas estruturas majestosas. Um disco espiral com mais de 200 bilhões de estrelas, tão vasto que a luz leva 100 mil anos para atravessá-lo de uma ponta a outra. E o nosso Sol, essa estrela que nos dá luz e calor, é apenas uma entre bilhões, localizada em um dos braços espirais, a cerca de 27 mil anos-luz do centro galáctico. Quando olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma pequena fração das estrelas da nossa vizinhança. Mas a Via Láctea não está sozinha. Ela faz parte de um aglomerado de galáxias chamado Grupo Local, que por sua vez faz parte de um superaglomerado ainda maior chamado Laniakea. E existem bilhões de outras galáxias lá fora, cada uma com bilhões de estrelas, e muitas dessas estrelas provavelmente têm seus próprios planetas. O número é tão grande que desafia a nossa compreensão. Carl Sagan, um famoso astrônomo, costumava dizer que há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Tente imaginar isso. Cada grão de areia que você já viu, ou que nunca verá, representa uma estrela. E muitas delas podem ser sóis para outros mundos. Essa vastidão nos leva a uma das perguntas mais profundas que podemos fazer. Estamos sozinhos? Com tantos planetas orbitando tantas estrelas, parece quase impossível que a Terra seja o único lugar onde a vida surgiu. A vida aqui na Terra é baseada em carbono e precisa de água líquida para existir. Mas será que a vida em outros lugares seguiria as mesmas regras? Poderiam existir formas de vida baseadas em silício, por exemplo, respirando metano em um mundo gelado muito diferente do nosso? Não sabemos. Até agora, não encontramos nenhuma evidência concreta de vida extraterrestre. O universo permanece silencioso. Esse silêncio é conhecido como o paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto e antigo e as condições para a vida parecem ser relativamente comuns, por que não vemos sinais de outras civilizações? Talvez a vida seja extremamente rara. Talvez
o salto de matéria inanimada para um organismo vivo seja um evento tão improvável que aconteceu apenas uma vez. Ou talvez a vida inteligente seja autodestrutiva e as civilizações avancem tecnologicamente até um ponto em que acabam se extinguindo antes de poderem explorar a galáxia. Outra possibilidade é que o universo seja um lugar perigoso. Impactos de asteroides, explosões de supernovas próximas ou rajadas de raios gama poderiam esterilizar planetas regularmente, impedindo que a vida complexa tenha tempo suficiente para evoluir. Ou quem sabe, eles estejam lá, mas estão nos observando de longe, seguindo uma espécie de primeira diretriz de não interferência. Ou talvez a comunicação seja o problema. Estamos procurando por sinais de rádio, mas talvez civilizações avançadas usem métodos de comunicação que nem sequer podemos imaginar, como neutrinos ou ondas gravitacionais. O silêncio do universo não significa necessariamente que estamos sozinhos. Pode apenas significar que não estamos ouvindo da maneira certa. Enquanto ponderamos sobre a possibilidade de vida em outros lugares, também olhamos para o nosso próprio quintal cósmico. O nosso sistema solar é um lugar fascinante. Mercúrio, um mundo escaldado e craterizado. Vênus, com sua atmosfera tóxica e efeito estufa descontrolado, um verdadeiro inferno planetário. Marte, o planeta vermelho, com suas calotas polares, vulcões extintos e leitos de rios secos, que nos contam a história de um passado onde a água líquida pode ter fluido em sua superfície. Será que a vida já existiu em Marte? Sondas e robôs estão explorando sua superfície em busca de respostas, analisando rochas e procurando por bioassinaturas, os vestígios químicos que a vida poderia ter deixado para trás. Além de Marte, temos os gigantes gasosos. Júpiter, com sua grande mancha vermelha, uma tempestade maior que o nosso planeta inteiro, que dura séculos. Saturno, com seus anéis icônicos feitos de bilhões de partículas de gelo e rocha, um dos espetáculos mais belos do sistema solar. Urano e Netuno, os gigantes de gelo distantes e misteriosos. E além deles, um cinturão de mundos anões e corpos gelados. Mas talvez os lugares mais promissores para procurar vida em nosso sistema solar não sejam os planetas, mas sim as luas. Europa, uma lua de Júpiter, possui uma crosta de gelo que esconde um vasto oceano de água líquida, aquecido pelo cabo de guerra gravitacional de Júpiter. Esse oceano pode ter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Poderia haver fontes hidrotermais no fundo desse oceano, semelhantes às que existem na Terra e que abrigam ecossistemas inteiros independentes da luz solar? E Encélado, uma pequena lua de Saturno que expele jatos de vapor de água e partículas de gelo de seu polo sul, indicando a presença de um oceano subterrâneo. Essas luas nos mostram que os ingredientes para a vida, como água líquida e calor, podem existir nos lugares mais inesperados. A exploração espacial nos deu uma nova perspectiva sobre o nosso lugar no cosmos. A famosa fotografia Pálido Ponto Azul, tirada pela sonda Voyager 1 em 1990, a 6 bilhões de quilômetros de distância, mostra a Terra como um minúsculo ponto de luz, quase perdido no vasto negrume do espaço. Vendo essa imagem, percebemos o quão pequeno e frágil é o nosso mundo. Todas as guerras, toda a história, toda a alegria e todo o sofrimento, tudo o que já aconteceu naquele pequeno pixel suspenso em um raio de sol. Isso nos ensina uma lição de humildade. Nosso planeta é um oásis precioso em um deserto cósmico. É o nosso único lar e nos lembra que, apesar de nossas diferenças, compartilhamos este pequeno palco. A história do universo não é apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. O que o destino reserva para o cosmos? A resposta depende de algo que ainda não entendemos completamente: a energia escura. Nos anos 90, os astrônomos fizeram uma descoberta surpreendente.
Eles esperavam que a expansão do universo estivesse diminuindo, freada pela atração gravitacional de toda a matéria. Em vez disso, descobriram que a expansão está acelerando. Algo está empurrando o universo, fazendo com que as galáxias se afastem umas das outras cada vez mais rápido. Os cientistas chamaram essa força misteriosa de energia escura. Ela compõe cerca de 70% do universo, mas não sabemos o que é. É uma das maiores incógnitas da ciência moderna. O destino final do universo depende da natureza dessa energia escura. Se ela continuar a empurrar as galáxias para longe, o futuro pode ser frio e solitário. As galáxias se afastarão tanto que a luz delas não conseguirá mais nos alcançar. O céu noturno, que hoje é repleto de pontos de luz, ficará cada vez mais vazio. Eventualmente, nossa própria galáxia ficará isolada, um universo-ilha em um vazio infinito. As estrelas queimarão seu combustível e se apagarão uma a uma. O universo se tornará um lugar escuro e frio, composto por estrelas anãs, estrelas de nêutrons e buracos negros. Este cenário é conhecido como a morte térmica, ou Big Freeze, um final silencioso e gradual para o cosmos. Mas existem outras possibilidades. Se a energia escura se tornar mais forte com o tempo, ela poderia levar a um cenário chamado Big Rip. Nesse caso, a expansão acelerada se tornaria tão poderosa que superaria a gravidade em todas as escalas. Primeiro, os superaglomerados de galáxias seriam desfeitos. Depois, as próprias galáxias seriam rasgadas, com as estrelas sendo arrancadas de suas órbitas. Em seguida, os sistemas planetários seriam desintegrados. Nos momentos finais, a força seria tão intensa que superaria as forças que mantêm os átomos unidos e toda a matéria do universo seria dilacerada. Um final violento e definitivo. Uma terceira possibilidade é que a expansão possa um dia reverter. Talvez a energia escura enfraqueça e a gravidade finalmente vença a batalha. A expansão diminuiria, pararia e depois se transformaria em uma contração. As galáxias começariam a se mover umas em direção às outras, colidindo em um ritmo cada vez mais rápido. O universo se tornaria cada vez mais quente e denso, até que tudo o que existe fosse comprimido de volta em um único ponto, semelhante àquele de onde tudo começou. Este cenário é chamado de Big Crunch e levanta uma questão intrigante. O que aconteceria depois? Poderia haver outro Big Bang? Será que o universo vive em um ciclo eterno de expansão e contração, nascendo e morrendo repetidamente? Talvez a nossa existência seja apenas um capítulo em um livro infinito. Essas são as possibilidades que a ciência nos apresenta hoje, baseadas no que podemos observar e medir. Mas a verdade é que ainda há muito que não sabemos. Cerca de 95% do universo é composto por matéria escura e energia escura, duas coisas sobre as quais temos pouquíssima compreensão. A matéria escura é uma forma de matéria que não emite nem reflete luz, mas podemos detectar sua presença através de seus efeitos gravitacionais. Ela é como a estrutura invisível que mantém as galáxias unidas, impedindo que elas se desfaçam com a velocidade de sua rotação. Sem a matéria escura, as galáxias como a nossa não existiriam. Mas o que ela é, não sabemos. Então, quando olhamos para as estrelas, estamos vendo apenas 5% do que realmente existe. O resto é um grande mistério. É como se estivéssemos em uma cidade à noite, vendo apenas as luzes das janelas, mas sem saber nada sobre as casas, as ruas, as pessoas e a infraestrutura que compõe a cidade. Estamos apenas começando a arranhar a superfície do entendimento cósmico. Cada nova descoberta parece abrir uma caixa de novas perguntas. Cada resposta nos mostra o quão pouco sabemos. E talvez essa seja a beleza de tudo. O universo não é um livro fechado.
com uma história já contada. É um mistério contínuo, um quebra-cabeça de proporções infinitas que nos convida a explorar, a questionar e a imaginar. A jornada para entender o cosmos é também uma jornada para entender a nós mesmos, nosso lugar e nosso propósito. Sentados aqui, neste pálido ponto azul, somos a maneira do universo se conhecer. Somos os olhos e a mente do cosmos, olhando para fora e para dentro, tentando decifrar o código da existência. A busca por conhecimento, a curiosidade que nos impulsiona a olhar para o céu e perguntar o que é aquilo, é uma das coisas mais nobres da experiência humana. E a história do universo, da qual somos uma parte intrínseca, é a maior história de todas. Uma história de fogo e gelo, de criação e destruição, de silêncio e luz. Uma história que ainda está sendo escrita e nós, de alguma forma, temos a chance de ler algumas de suas páginas. Vamos agora trazer nosso olhar para mais perto de casa. Depois de contemplar a vastidão de bilhões de galáxias e o destino final do cosmos, vamos focar nossa atenção em nosso próprio lar galáctico, a Via Láctea. Se pudéssemos viajar para fora dela e observá-la de longe, veríamos uma visão espetacular. Um disco giratório de estrelas, gás e poeira, com majestosos braços espirais, se curvando a partir de um centro brilhante e denso. É uma cidade de estrelas, e nosso Sol é apenas um de seus 200 a 400 bilhões de cidadãos. Viver dentro dela nos dá uma perspectiva diferente. Em uma noite escura, longe das luzes da cidade, podemos ver uma faixa leitosa e brilhante atravessando o céu. Essa faixa é a luz combinada de bilhões de estrelas distantes que formam o disco da nossa galáxia, visto de dentro. Os antigos gregos a chamaram de Círculo de Leite, daí o nome Via Láctea. Dentro desta cidade estelar, existem bairros de todos os tipos. Existem os aglomerados abertos, grupos de estrelas jovens e brilhantes, nascidas da mesma nuvem de gás, que ainda viajam juntas pelo espaço. E existem os aglomerados globulares, bairros antigos e superpopulosos, esferas compactas de centenas de milhares de estrelas velhas que orbitam o centro da galáxia como satélites. Mas os lugares mais visualmente impressionantes da nossa galáxia são, sem dúvida, as nebulosas, nuvens imensas de gás e poeira iluminadas por estrelas próximas ou brilhando com sua própria luz. Elas são os berçários estelares, os lugares onde novas estrelas estão nascendo neste exato momento. Imagine uma nuvem cósmica, a nebulosa de Órion, por exemplo, visível a olho nu como uma mancha difusa na constelação de mesmo nome. Dentro dela, a gravidade está trabalhando incansavelmente, puxando o hidrogênio para formar bolsões cada vez mais densos. À medida que esses bolsões se contraem, eles aquecem e seus centros começam a brilhar, formando protoestrelas. Quando a temperatura e a pressão atingem um ponto crítico, a fusão nuclear se inicia e uma nova estrela ascende. A radiação e os ventos estelares dessas estrelas recém-nascidas empurram o gás e a poeira restantes, esculpindo a nebulosa em formas fantásticas e revelando as estrelas que acabaram de se formar. É um ciclo contínuo de nascimento. A matéria que um dia formará estrelas e planetas está flutuando agora mesmo nessas nuvens coloridas. É um lembrete de que o universo não é estático. Ele é um lugar dinâmico, em constante criação. Mas assim como nascem, as estrelas também morrem. E seu destino final depende de sua massa. Uma estrela como o nosso Sol, que é considerada de tamanho médio, terá um final de vida relativamente tranquilo. Em cerca de 5 bilhões de anos, ela esgotará o hidrogênio em seu núcleo. Sem o empurrão para fora da fusão nuclear, para contrabalançar a atração da gravidade para dentro, o núcleo começará a se contrair. Essa contração aumentará a temperatura, fazendo com que as camadas externas da estrela se expandam drasticamente.
O Sol se tornará uma gigante vermelha, engolindo Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Sua aparência no céu será imensa e avermelhada. Após essa fase, ele ejetará suas camadas externas para o espaço, criando uma bela e brilhante nuvem de gás chamada nebulosa planetária. O que restará no centro será o núcleo colapsado da estrela, uma anã branca, um objeto incrivelmente denso, do tamanho da Terra, mas com a massa do Sol. Ela brilhará por bilhões de anos, esfriando lentamente até se tornar uma anã negra, um corpo frio e escuro vagando pelo espaço. Estrelas muito mais massivas que o Sol têm um destino muito mais violento e espetacular. Como vimos, elas queimam seu combustível rapidamente e terminam suas vidas em explosões de supernova. Mas o que resta depois da explosão? Se a estrela original não for excessivamente massiva, a gravidade esmagará o núcleo remanescente com uma força tão inacreditável que os prótons e elétrons serão forçados a se combinar, formando nêutrons. O resultado é uma estrela de nêutrons. Imagine toda a massa do nosso Sol, ou até mais, espremida em uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. Uma única colher de chá de matéria de uma estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas. Elas giram a velocidades impressionantes, algumas centenas de vezes por segundo, e emitem feixes de radiação de seus polos magnéticos. Se um desses feixes varrer a Terra em sua rotação, detectamos um pulso regular de rádio e chamamos essa estrela de nêutrons de pulsar. São como faróis cósmicos girando no cemitério estelar. E se a estrela for ainda mais massiva? Se o núcleo que sobra após a supernova tiver mais de 3 vezes a massa do Sol, nem mesmo a força que mantém os nêutrons separados consegue resistir ao colapso gravitacional. A gravidade vence de forma absoluta. O núcleo colapsa para sempre, encolhendo até um ponto de densidade infinita chamado singularidade. Um buraco negro nasceu. Um buraco negro é um objeto com um campo gravitacional tão intenso que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Por isso são negros. Eles não emitem luz própria, tornando sua detecção direta impossível. Sua presença só pode ser inferida pela maneira como afetam a matéria ao seu redor. A fronteira de um buraco negro, o ponto de não retorno, é chamada de horizonte de eventos. Qualquer coisa que cruze essa fronteira está perdida para sempre, puxada em direção à singularidade no centro. O que acontece dentro do horizonte de eventos? Nossas leis da física, como as conhecemos, simplesmente quebram. O tempo e o espaço se distorcem de maneiras que não podemos compreender. É um dos maiores mistérios do universo. Albert Einstein, com sua teoria da relatividade geral, foi quem previu a existência desses objetos estranhos. Ele mostrou como a gravidade não é uma força, mas sim uma curvatura no tecido do espaço-tempo, causada pela presença de massa e energia. Um buraco negro é como um buraco sem fundo nesse tecido, uma deformação extrema da própria realidade. Por muito tempo, os buracos negros foram apenas uma curiosidade teórica, mas hoje temos evidências esmagadoras de sua existência. Vemos estrelas orbitando pontos aparentemente vazios no espaço a velocidades incríveis. Vemos a matéria sendo sugada para dentro deles, aquecendo-se a milhões de graus e emitindo raios X antes de desaparecer para sempre. E em 2019, a humanidade conseguiu algo que parecia impossível: tirar uma fotografia de um buraco negro. Usando uma rede de telescópios espalhados por todo o mundo, funcionando como um único telescópio do tamanho da Terra, os cientistas capturaram a imagem da sombra do buraco negro supermassivo no centro da galáxia Messier 87. Vimos o anel de luz laranja e brilhante da matéria superaquecida girando ao redor do abismo escuro do horizonte de eventos.
Foi a confirmação visual de uma das previsões mais bizarras de Einstein. E isso nos leva ao coração da nossa própria galáxia. No centro da Via Láctea, a cerca de 27 mil anos-luz de distância de nós, esconde-se um monstro, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Supermassivo, porque sua massa é equivalente à de 4 milhões de sóis, tudo concentrado em uma região menor que a órbita de Mercúrio. Não precisamos ter medo dele. Estamos a uma distância segura, mas sua presença domina o centro galáctico. Os astrônomos observaram estrelas em sua vizinhança, completando órbitas em meros anos, chicoteadas pela imensa força gravitacional do buraco negro a velocidades que chegam a uma fração da velocidade da luz. Essas observações nos permitiram calcular sua massa com precisão e confirmar que um objeto tão massivo e tão compacto só poderia ser um buraco negro. Como esses gigantes se formam? Essa é outra pergunta que ainda não tem uma resposta definitiva. Uma teoria é que eles são o resultado da fusão de buracos negros menores ao longo de bilhões de anos. Outra é que eles se formaram a partir do colapso direto de nuvens de gás gigantescas no início do universo. O que sabemos é que a maioria das grandes galáxias, incluindo a nossa, parece ter um buraco negro supermassivo em seu centro. Eles parecem ser uma parte fundamental da evolução das galáxias. Eles não são apenas destruidores, eles também podem influenciar o nascimento de estrelas, regulando o crescimento da galáxia ao seu redor. Eles são os corações escuros e misteriosos em torno dos quais as cidades de estrelas dançam. Mas a jornada pelo desconhecido não para nos buracos negros. O universo está cheio de fenômenos que desafiam nossa imaginação. Um deles são as ondas gravitacionais. De acordo com Einstein, quando objetos massivos aceleram pelo espaço-tempo, eles criam ondulações nesse tecido, semelhantes às ondas que se formam na superfície de um lago quando jogamos uma pedra. Essas ondulações, as ondas gravitacionais, viajam pelo universo à velocidade da luz. Eventos cataclísmicos, como a colisão de 2 buracos negros ou 2 estrelas de nêutrons, produzem ondas gravitacionais poderosas. Por décadas, elas foram apenas uma previsão teórica. Mas em 2015, o Observatório LIGO fez história ao detectar diretamente pela primeira vez as ondas gravitacionais geradas pela fusão de 2 buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. Essa descoberta abriu uma janela completamente nova para observar o universo. Até então, toda a nossa astronomia era baseada na luz, em diferentes comprimentos de onda, do rádio aos raios gama. Agora, podemos ouvir o universo. Podemos detectar as vibrações do espaço-tempo. É uma nova maneira de perceber o cosmos, que nos permite estudar eventos que são completamente invisíveis para os nossos telescópios, como a colisão de buracos negros. É como se, depois de uma vida inteira apenas vendo o mundo, de repente, ganhássemos o sentido da audição. Quem sabe que sinfonias cósmicas e que segredos essa nova astronomia de ondas gravitacionais nos revelará nas próximas décadas. E falando em luz, ela também tem seus segredos. A velocidade da luz no vácuo é a velocidade máxima que qualquer coisa pode atingir no universo, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Nada com massa pode alcançá-la. Mas essa velocidade finita tem uma consequência profunda para a nossa visão do cosmos. Quando olhamos para um objeto distante, não o vemos como ele é agora, mas como ele era quando a luz partiu de lá. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar à Terra. Se o Sol desaparecesse de repente, só perceberíamos 8 minutos depois. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a pouco mais de 4 anos-luz de distância. Quando olhamos para ela, a vemos como ela era há 4 anos. A galáxia de Andrômeda,
nossa vizinha galáctica mais próxima, está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. A luz que vemos dela hoje partiu quando nossos ancestrais humanos ainda estavam evoluindo na África. Isso significa que nossos telescópios são máquinas do tempo. Quanto mais longe olhamos no espaço, mais fundo olhamos no passado. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, é projetado para captar a luz infravermelha de galáxias extremamente distantes. Ele pode ver o universo como ele era há mais de 13 bilhões de anos, capturando a luz das primeiras galáxias que se formaram após o Big Bang. Olhar para o céu é literalmente olhar para a história. Cada ponto de luz é um fantasma do passado, contando uma história de uma época diferente. O universo que vemos não é um instantâneo do agora. É uma colcha de retalhos de diferentes tempos, uma imagem composta de incontáveis passados. Isso nos leva a uma questão filosófica. O que é o agora universal? Se um evento acontece em uma galáxia distante, quando ele acontece para nós? A relatividade de Einstein nos ensina que a simultaneidade é relativa. Não existe um agora absoluto que seja o mesmo para todos os observadores no universo. O tempo flui de maneira diferente dependendo da sua velocidade e da força da gravidade ao seu redor. Essa flexibilidade do tempo é um conceito difícil de entender, pois nossa experiência diária é de um tempo que flui de forma constante e universal. Mas experimentos confirmaram que isso é real. Os relógios nos satélites de GPS que se movem rapidamente em órbita e experimentam uma gravidade ligeiramente mais fraca, realmente correm em um ritmo diferente dos relógios na superfície da Terra. Se os engenheiros não corrigissem esses efeitos relativísticos, os sistemas de GPS acumulariam erros de vários quilômetros por dia. A teoria da relatividade não é apenas uma ideia abstrata, é uma parte funcional da tecnologia que usamos todos os dias. O tecido do universo é realmente mais estranho e mais maravilhoso do que nossa intuição nos diz. Enquanto exploramos esses conceitos, vale a pena refletir sobre a natureza da própria matéria. Tudo o que podemos ver e tocar, os planetas, as estrelas, nós mesmos, é feito de matéria comum, composta por átomos. Mas, como já mencionado, isso representa apenas 5% do universo. 27% é matéria escura. Ela não interage com a luz, mas sua gravidade é o que impede as galáxias de se despedaçarem. Imagine uma cidade à noite. A matéria comum são as luzes que podemos ver. A matéria escura é a estrutura invisível da cidade, as ruas, os prédios, as fundações, que mantém tudo no lugar, mas que estão na escuridão. Os cientistas estão em uma caça frenética para descobrir o que é a matéria escura. Experimentos em laboratórios subterrâneos profundos, protegidos da radiação cósmica, tentam capturar uma partícula de matéria escura enquanto ela passa pela Terra. Até agora, sem sucesso. É um dos maiores quebra-cabeças da física. E o restante, cerca de 68%, é a ainda mais misteriosa energia escura, a força que impulsiona a expansão acelerada do universo. Se a matéria escura é a cola invisível que mantém o cosmos unido, a energia escura é o motor invisível que o está afastando. O que ela é? A melhor ideia que temos é que pode ser uma propriedade do próprio vácuo, a energia do espaço vazio. Mas os cálculos teóricos de quanta energia o vácuo deveria ter dão um resultado absurdamente maior do que o que observamos. É uma das maiores discrepâncias entre teoria e observação em toda a história da ciência. Resolver os mistérios da matéria escura e da energia escura é o principal objetivo da cosmologia moderna. Entender esses componentes invisíveis é a chave para entender verdadeiramente o que é o universo, de onde ele veio e para onde está indo. Essa busca nos mostra que a ciência é um processo de descoberta contínua.
Não é um conjunto de fatos imutáveis, mas um método para questionar o universo e refinar nossa compreensão. Newton nos deu uma descrição da gravidade que funcionou perfeitamente por séculos, até que Einstein veio e nos deu uma imagem mais profunda e precisa com a relatividade geral. Mas mesmo a teoria de Einstein não é a palavra final. Ela não consegue descrever o que acontece no centro de um buraco negro ou no momento do Big Bang. Para isso, precisamos de uma teoria que una a relatividade geral, o muito grande, com a mecânica quântica, o muito pequeno. Essa teoria unificada, às vezes chamada de teoria de tudo ou gravidade quântica, é o santo graal da física teórica. A jornada de exploração do universo é, portanto, dupla. Por um lado, temos os astrônomos construindo telescópios cada vez maiores e mais poderosos para mapear o cosmos e observar seus fenômenos. Por outro, temos os físicos teóricos, trabalhando com caneta e papel ou com supercomputadores, tentando construir as equações que descrevem as leis fundamentais da realidade. E no meio temos os físicos de partículas, construindo aceleradores gigantescos como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, para esmagar partículas umas contra as outras e sondar a natureza da matéria e da energia nas condições mais extremas, recriando por uma fração de segundo as condições que existiram logo após o Big Bang. É um esforço monumental que envolve a colaboração de milhares de pessoas de todo o mundo, unidas por uma curiosidade fundamental sobre o lugar em que vivemos. E em meio a toda essa grandeza, a toda essa complexidade, a todos esses mistérios, aqui estamos nós. Em um pequeno planeta rochoso, orbitando uma estrela comum, em um braço espiral de uma galáxia entre bilhões. É fácil se sentir pequeno e insignificante diante da imensidão cósmica. Mas há outra maneira de ver isso. A matéria do nosso corpo foi forjada em estrelas. A água que bebemos pode ter vindo de cometas que bombardearam a Terra primitiva. A consciência que nos permite pensar sobre o universo é, até onde sabemos, uma das coisas mais raras e preciosas que o cosmos já produziu. Não somos separados do universo, olhando para ele de fora. Somos uma parte dele. Somos a sua personificação pensante. O fato de que átomos, organizados da maneira certa, podem olhar para o céu e se maravilhar com sua própria origem, é, talvez, o fenômeno mais extraordinário de todos. A nossa existência transforma a vastidão silenciosa do espaço em um lar cheio de significado e admiração. E a jornada para entender esse lar está apenas começando. Depois de viajar pelas vastas distâncias entre as estrelas e galáxias, vamos agora focar nossa jornada em nossa vizinhança imediata, o nosso sistema solar. Este é o nosso pequeno canto do universo, um sistema dominado por uma estrela, o Sol, e os corpos celestes que dançam ao seu redor, presos por sua imensa gravidade. É uma família de mundos, cada um com sua própria personalidade, sua própria história e seus próprios mistérios. E é o único lugar que conhecemos com certeza que abriga a vida. Nossa viagem começará nas fronteiras mais distantes e frias do Reino do Sol e nos moverá lentamente para dentro, em direção ao calor do nosso lar. Muito além da órbita do último planeta gigante, Netuno, reside uma vasta e escura região conhecida como o Cinturão de Kuiper. É como um cemitério cósmico, um anel de incontáveis corpos gelados, detritos que sobraram da formação do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos. Esses objetos são cápsulas do tempo, preservados no frio profundo do espaço, contendo pistas sobre as condições do nosso sistema em sua infância. O mais famoso habitante desta região é Plutão. Por décadas, o consideramos o 9º planeta, mas nossa compreensão mudou. Em 2015, a sonda New Horizons da NASA sobrevoou Plutão, revelando um mundo surpreendentemente complexo e ativo.
Vimos montanhas de gelo de água tão altas quanto as montanhas rochosas, vastas planícies de nitrogênio congelado e uma tênue atmosfera azul. Plutão não era apenas uma bola de gelo morta, mas um mundo dinâmico com geologia ativa. Esta descoberta nos forçou a repensar o que define um planeta e nos mostrou que até os lugares mais distantes e frios podem guardar surpresas incríveis. E Plutão não está sozinho. Existem outros mundos anões no cinturão de Kuiper, como Eris, Makemake e Haumea, cada um reino gelado e misterioso esperando para ser explorado. Ainda mais longe, envolvendo todo o sistema solar como uma casca de ovo gigante e frágil, teoriza-se a existência da nuvem de Oort, uma esfera imensa, a quase um ano-luz de distância do Sol, onde trilhões de cometas residem em um sono profundo. Ocasionalmente, a perturbação gravitacional de uma estrela que passa pode empurrar um desses cometas para uma longa jornada em direção ao Sol. À medida que se aproximam do calor, seus gelos sublimam, transformando-se em gás e liberando poeira, criando a bela cauda que vemos da Terra. Esses cometas, viajantes das profundezas do espaço, podem ter sido cruciais para a vida na Terra. Eles podem ter entregado água e compostos orgânicos, os blocos de construção da vida, ao nosso planeta em sua juventude. Pense nisso. As mesmas bolas de gelo sujo que vemos riscando o céu noturno podem ter trazido os ingredientes que, eventualmente, nos levaram a existir. Deixando esses reinos gelados para trás, começamos nossa jornada para o interior, encontrando o primeiro dos planetas gigantes, Netuno, um mundo de um azul profundo e vibrante, não por causa de oceanos, mas devido ao metano em sua atmosfera, que absorve a luz vermelha e reflete a azul. Netuno é um gigante de gelo, com um pequeno núcleo rochoso envolto por um manto denso e quente de gelos de água, amônia e metano. Sua atmosfera é a mais violenta do sistema solar, com ventos que sopram a mais de 2.000 km por hora, mais rápido que a velocidade do som na Terra. Em 1989, a sonda Voyager 2 nos enviou as únicas imagens de perto que temos de Netuno, revelando uma grande mancha escura, uma tempestade anticiclônica do tamanho da Terra, que desde então desapareceu. É um mundo de clima extremo e beleza gelada. Sua maior lua, Tritão, é igualmente fascinante. Ela orbita Netuno na direção oposta à rotação do planeta, sugerindo que foi um objeto do cinturão de Kuiper, capturado pela gravidade de Netuno há muito tempo. Tritão é um dos corpos mais frios do sistema solar, mas possui géiseres ativos que expelem nitrogênio gasoso e poeira escura para sua tênue atmosfera, mostrando que a atividade geológica pode ocorrer mesmo nos ambientes mais gelados. Continuando nossa viagem, chegamos a Urano, o outro gigante de gelo. Urano é um mundo peculiar. Enquanto a maioria dos planetas gira como um peão, Urano está inclinado de lado, com seu eixo de rotação quase apontado para o Sol. É como se ele rolasse em sua órbita. Os cientistas acreditam que uma colisão cataclísmica com um corpo do tamanho da Terra, no início da história do Sistema Solar, pode ter sido a causa dessa inclinação extrema. Essa orientação única significa que Urano tem as estações mais longas e extremas de todos os planetas, com cada polo recebendo 42 anos de luz solar contínua, seguidos por 42 anos de escuridão total. Sua atmosfera tem uma cor azul esverdeada pálida e parece notavelmente calma em comparação com a de Netuno, embora também possua ventos rápidos e sistemas de nuvens. Urano também tem um sistema de anéis tênues e escuros, e uma família de luas com nomes tirados das obras de William Shakespeare e Alexander Pope, como Miranda, Ariel e Titânia. Deixando os gigantes de gelo, entramos no reino dos gigantes gasosos, começando pelo mais belo de todos, Saturno, a joia do sistema solar. O que torna Saturno tão icônico é, claro, seu magnífico sistema de anéis.
Embora outros planetas gigantes também tenham anéis, os de Saturno são, de longe, os maiores e mais brilhantes. Eles não são sólidos, mas compostos por bilhões de partículas individuais de gelo de água, variando em tamanho de grãos de poeira a montanhas. Estendendo-se por quase 300 mil quilômetros, a largura de 20 terras enfileiradas, eles são incrivelmente finos, com uma espessura de apenas algumas dezenas de metros em muitos lugares. De onde eles vieram? A teoria mais aceita é que são os restos de uma lua ou cometa que se aproximou demais de Saturno e foi despedaçado por suas poderosas forças de maré. A sonda Cassini, que orbitou Saturno por 13 anos, nos deu uma visão sem precedentes deste sistema complexo, revelando estruturas intrincadas, ondas e raios causados pela interação das partículas com o campo magnético do planeta. Mas Saturno é muito mais do que seus anéis. O próprio planeta é uma imensa bola de hidrogênio e hélio, tão pouco denso que, se houvesse um oceano grande o suficiente, ele flutuaria. Sua atmosfera é marcada por faixas de nuvens e tempestades gigantescas. E seu sistema de luas é um mini-sistema solar por si só, com mais de 80 mundos conhecidos. Entre eles, Titã se destaca. É a segunda maior lua do sistema solar e a única com uma atmosfera densa e espessa, mais densa que a da Terra. É um mundo envolto em uma névoa laranja de compostos orgânicos. A sonda Huygens pousou em sua superfície em 2005, revelando uma paisagem estranhamente familiar, com rios, lagos e mares. Mas em Titã, o líquido que preenche essas bacias não é água, mas metano e etano líquidos. Chove metano do céu, que esculpe vales e deltas. É um ciclo hidrológico, mas com hidrocarbonetos. Sob sua superfície gelada, acredita-se que Titã também possua um oceano de água líquida. Com sua química orgânica rica e a presença de água líquida, Titã é um dos lugares mais intrigantes para procurar por vida, ou pelo menos por química pré-biótica, os passos que antecedem a vida. E há também Encélado, a pequena lua gelada que, como mencionado, expele jatos de água de seu oceano subterrâneo. A sonda Cassini voou através desses jatos, analisando sua composição e encontrando não apenas água, mas também sais, sílica e moléculas orgânicas complexas. Todos os ingredientes que consideramos necessários para a vida. Poderia haver vida prosperando na escuridão do oceano de Encélado, aquecida pelo núcleo da Lua? É uma possibilidade tentadora. O próximo destino de nossa viagem é o rei do Sistema Solar, o planeta que contém mais do dobro da massa de todos os outros planetas, luas, asteroides e cometas juntos, Júpiter. Um gigante gasoso tão grande que mais de 1.300 terras poderiam caber dentro dele. Sua aparência é dominada por faixas de nuvens coloridas, as zonas claras e os cinturões escuros que correm em direções opostas a velocidades de centenas de quilômetros por hora. Essas cores são o resultado de diferentes compostos químicos em sua atmosfera, impulsionados pelo calor que emana do interior do planeta. A característica mais famosa de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha, um furacão gigantesco, maior que o nosso planeta, que tem sido observado por mais de 300 anos. É uma tempestade de uma escala e longevidade que nos humilha. A sonda Juno, atualmente em órbita de Júpiter, está nos dando uma visão sem precedentes de sua atmosfera turbulenta e de seus poderosos campos magnéticos, revelando ciclones nos polos do tamanho de continentes e uma complexidade que os cientistas ainda estão tentando decifrar. Júpiter também é um protetor do sistema solar interior. Sua imensa gravidade age como um aspirador de pó cósmico, atraindo e desviando cometas e asteroides que, de outra forma, poderiam atingir a Terra. Em 1994, o mundo observou o cometa Shoemaker-Levy,
9 se despedaçar e colidir com Júpiter, deixando cicatrizes escuras em sua atmosfera maiores que o nosso planeta. Foi um lembrete visual do papel de Júpiter como nosso guarda-costas gravitacional. Assim como Saturno, Júpiter possui um vasto sistema de luas, com quase 80 mundos conhecidos. As 4 maiores, descobertas por Galileu Galilei em 1610, são conhecidas como as luas galileanas. E é o corpo vulcanicamente mais ativo do Sistema Solar, com centenas de vulcões expelindo enxofre e criando uma paisagem infernal de cores amarelas, vermelhas e pretas, tudo alimentado pelo constante estresse das marés de Júpiter. Europa, como já exploramos, é um mundo gelado com um vasto oceano subterrâneo, um dos principais candidatos a abrigar vida extraterrestre. Ganimedes é a maior lua do Sistema Solar, maior até que o planeta Mercúrio e a única lua conhecida por ter seu próprio campo magnético. E Calisto, com sua superfície antiga e cheia de crateras, é um registro da história de bombardeios pesados do Sistema Solar primitivo. Entre a órbita de Júpiter e a de Marte, encontramos uma região peculiar, o cinturão de asteroides. Não é um campo denso de rochas como frequentemente retratado na ficção científica, onde naves precisam desviar constantemente. Na realidade, os asteroides estão muito distantes uns dos outros. O espaço entre eles é vasto, mas há milhões desses corpos rochosos, variando em tamanho desde pequenos seixos até séries, um mundo anão com quase 1000 quilômetros de diâmetro. O cinturão é essencialmente um planeta que nunca se formou. A poderosa influência gravitacional de Júpiter impediu que esses pedaços de rocha e metal se aglutinassem para formar um mundo maior. Eles são os tijolos restantes de um projeto de construção planetária que foi interrompido. Estudar os asteroides é como estudar os blocos de construção dos planetas rochosos como a Terra. Sondas como a Hayabusa 2 do Japão e a Osiris-Rex da NASA visitaram asteroides, coletaram amostras de suas superfícies e as trouxeram de volta à Terra para análise. Essas amostras são tesouros, pois contêm material intocado desde o nascimento do Sistema Solar, oferecendo pistas diretas sobre a composição da nuvem de gás e poeira da qual todos nós viemos. A jornada pelo nosso Sistema Solar nos mostra uma diversidade impressionante de mundos. Mundos de gás, mundos de gelo, mundos de rocha, mundos com atmosferas densas e tóxicas e mundos sem atmosfera alguma, mundos geologicamente ativos e mundos mortos e craterizados. Cada planeta e cada lua é um laboratório natural, mostrando-nos o que pode acontecer sob diferentes condições de tamanho, composição, distância do Sol e história. Essa diversidade nos faz questionar o que torna um planeta habitável. Por que a Terra se tornou um oásis para a vida, enquanto nossos vizinhos, Vênus e Marte, seguiram caminhos tão diferentes? A resposta parece estar em uma combinação de fatores. A distância correta do Sol, na chamada zona habitável, onde a temperatura permite a existência de água líquida na superfície. O tamanho certo, grande o suficiente para reter uma atmosfera e manter um núcleo quente e ativo, que gera um campo magnético protetor. A presença de um campo magnético é crucial. Ele age como um escudo, desviando o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Sem esse escudo, o vento solar arrancaria lentamente a atmosfera de um planeta, esterilizando sua superfície. Acredita-se que isso seja parte do que aconteceu com Marte. Nossa exploração robótica do Sistema Solar tem sido uma das maiores aventuras da humanidade. Sondas como as Voyagers, lançadas nos anos 70, nos deram nosso primeiro vislumbre de perto dos planetas exteriores. Elas continuam sua jornada hoje, tendo cruzado a heliosfera, a bolha protetora criada pelo vento solar, e entrado no espaço interestelar.
Elas carregam consigo os discos de ouro, fonógrafos de cobre banhados a ouro, contendo sons e imagens selecionados para retratar a diversidade da vida e da cultura na Terra. São mensagens em uma garrafa cósmica, destinadas a qualquer civilização extraterrestre que possa encontrá-las em um futuro distante. Mesmo que nunca sejam encontradas, elas são um símbolo da nossa curiosidade e do nosso desejo de alcançar as estrelas. Elas são nossas embaixadoras para a galáxia. Cada missão nos ensina mais sobre nosso lugar no cosmos e, por sua vez, sobre nós mesmos. Ao estudar a atmosfera descontrolada de Vênus, aprendemos lições valiosas sobre o efeito estufa e as mudanças climáticas em nosso próprio planeta. Ao procurar por sinais de vida passada em Marte, investigamos a questão fundamental de como a vida começa. Ao analisar a composição dos cometas e asteroides, descobrimos a origem da água em nossos oceanos e talvez dos próprios blocos de construção de nossos corpos. A exploração espacial não é apenas sobre visitar outros mundos, é sobre entender o nosso próprio. É um espelho que reflete nossa própria origem, nossa fragilidade e nosso futuro potencial. Cada imagem de uma lua distante, cada dado de uma atmosfera alienígena, adiciona uma peça ao quebra-cabeça de quem somos e de onde viemos. A história do Sistema Solar é a nossa história. E ainda há muitos capítulos esperando para serem lidos. Atravessando o cinturão de asteroides, nos aproximamos do Sistema Solar Interior, o reino dos planetas rochosos. E o primeiro mundo que encontramos é um que tem cativado a imaginação humana por séculos. Marte, o planeta vermelho. Sua cor enferrujada, vinda do óxido de ferro em seu solo, semelhante à ferrugem, o tornou um farol no céu noturno, associado desde a antiguidade à guerra e à paixão. Mas hoje o vemos de forma diferente. Vemos Marte não como um deus da guerra, mas como um mundo de história, um possível lar antigo para a vida e talvez um futuro lar para a humanidade. É o planeta mais parecido com a Terra em todo o Sistema Solar, mas ao mesmo tempo é um mundo alienígena, frio, seco e com uma atmosfera fina e rarefeita. Quando olhamos para a superfície de Marte hoje, vemos um deserto gelado. As temperaturas raramente sobem acima de 0 graus Celsius, mesmo no Equador durante o verão, e podem cair para 125 graus negativos nos polos. A pressão atmosférica é tão baixa, menos de 1% da terrestre, que a água líquida não consegue existir de forma estável na superfície. Ela ferve instantaneamente ou congela. Mas as evidências de que nem sempre foi assim estão por toda parte, gravadas em sua paisagem. Vemos leitos de rios secos, deltas de rios antigos e bacias que parecem ter sido grandes lagos ou mesmo oceanos. Missões orbitais mapearam minerais que só se formam na presença de água, como argilas e sulfatos. Marte, há bilhões de anos, era um mundo muito diferente. Um mundo mais quente e úmido, com uma atmosfera mais espessa, céu azul e água líquida fluindo em sua superfície. O que aconteceu com Marte? Por que seu destino foi tão diferente do da Terra? A resposta parece estar em seu tamanho. Sendo menor que a Terra, seu interior esfriou mais rapidamente. Seu núcleo de metal líquido solidificou-se, e com isso, o campo magnético global que ele gerava desapareceu. Sem o escudo magnético para protegê-lo, o vento solar começou a bombardear a atmosfera marciana, arrancando-a partícula por partícula ao longo de centenas de milhões de anos. Com a perda da atmosfera, a pressão caiu. A água evaporou para o espaço ou congelou sob a superfície. E o planeta se transformou no deserto gelado que vemos hoje. A história de Marte é uma lição sobre a fragilidade de um mundo e a importância dos processos invisíveis como um campo magnético para sustentar a vida. A questão que naturalmente surge é: se Marte já teve água líquida e uma atmosfera, será que a vida chegou a surgir lá? Esta
é uma das perguntas mais importantes da ciência planetária moderna. Para respondê-la, não nos contentamos em observar de longe. Enviamos robôs para serem nossos geólogos de campo. Sondas como a Spirit, a Opportunity e a Curiosity exploraram a superfície marciana por anos, analisando rochas e solos. Elas encontraram evidências conclusivas de ambientes antigos que teriam sido habitáveis, como leitos de lagos de água doce com todos os ingredientes químicos básicos necessários para a vida como a conhecemos. A missão mais recente, o rover Perseverance, pousou na cratera de Jezero, o local de um antigo delta de rio, um lugar ideal para procurar por bioassinaturas, os sinais químicos ou fósseis que a vida microbiana poderia ter deixado para trás. O Perseverance não está apenas analisando rochas. Ele está coletando as amostras mais promissoras e as armazenando em tubos selados que serão deixados na superfície para que uma futura missão possa coletá-los e trazê-los de volta à Terra. Seria a primeira vez que traríamos pedaços de outro planeta para nossos laboratórios, onde poderíamos usar todo o nosso poder analítico para procurar por sinais de vida. Encontrar evidências de vida passada em Marte seria uma das descobertas mais profundas da história da humanidade. Significaria que a vida não é um acaso único da Terra, que o processo de matéria inanimada se transformando em vida pode ser comum no universo. Significaria que se aconteceu 2 vezes em nosso próprio sistema solar, então provavelmente aconteceu em incontáveis outros mundos por toda a galáxia. E a busca não é apenas pelo passado. Poderia existir vida em Marte hoje? Se existir, ela provavelmente estaria no subsolo, protegida da radiação severa da superfície, talvez em aquíferos de água salgada que podem permanecer líquidos a baixas temperaturas. A busca pela vida em Marte é uma busca por nossas origens e por nosso lugar no cosmos. É uma tentativa de responder à pergunta: estamos sozinhos? E enquanto sonhamos em encontrar vida em Marte, também sonhamos em levar a vida para lá. Marte é o destino mais provável para a primeira colonização humana fora da Terra. A ideia de humanos caminhando sobre a superfície vermelha, construindo habitats e talvez um dia terraformando o planeta para torná-lo mais parecido com a Terra, é algo que saiu da ficção científica e entrou no reino da possibilidade tecnológica. Mas os desafios são imensos. A viagem longa e perigosa, a exposição à radiação, a necessidade de produzir oxigênio, água e comida em um ambiente hostil. Seria o maior desafio técnico e humano que já enfrentamos. Mas a atração de nos tornarmos uma espécie multiplanetária, de garantir a sobrevivência da humanidade contra uma catástrofe na Terra, é um poderoso motivador. Deixando o mundo vermelho para trás, continuamos nossa viagem em direção ao Sol e chegamos ao nosso lar. O terceiro planeta. Um mundo que, do espaço, parece uma joia azul e branca suspensa na escuridão. A Terra. É fácil para nós que vivemos aqui considerar nosso planeta como normal. Mas depois de viajar pelo sistema solar, de ver os infernos de Vênus, os desertos gelados de Marte e os gigantes gasosos, percebemos o quão extraordinária e preciosa a Terra realmente é. Nosso planeta está na localização perfeita, na zona habitável, nem muito quente, nem muito frio, permitindo que a água exista em seus 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E a água líquida é o ingrediente-chave, o solvente universal que permite a química complexa da vida. Nossos oceanos vastos e azuis cobrem mais de 70% da superfície e são o berço da vida. Foi em suas profundezas que as primeiras células surgiram há quase 4 bilhões de anos. Por bilhões de anos, a vida permaneceu simples, microbiana. Mas então, algo incrível aconteceu. A fotossíntese evoluiu, e esses pequenos organismos começaram a liberar oxigênio como um produto residual.
Lentamente, ao longo de eras, esse oxigênio transformou nossa atmosfera, criando a camada de ozônio que nos protege da radiação ultravioleta prejudicial do Sol e permitindo que a vida complexa pudesse finalmente emergir dos oceanos e colonizar a terra firme. A própria vida transformou o planeta, tornando-o mais habitável para formas de vida posteriores, incluindo nós. Existe uma bela e intrincada dança entre a vida e o planeta. Cada um molda o outro em um ciclo contínuo. A Terra também é geologicamente viva, de uma maneira que outros planetas rochosos não parecem ser. Sua superfície é dividida em placas tectônicas que se movem lentamente, flutuando sobre o manto semilíquido abaixo. Esse movimento constante causa terremotos e vulcões, mas também é vital para a vida a longo prazo. A tectônica de placas recicla minerais e nutrientes, regula o clima do nosso planeta ao longo de milhões de anos através do ciclo do carbono e mantém nosso mundo dinâmico e ativo. E como mencionado, o núcleo de ferro líquido da Terra gera um forte campo magnético, nosso escudo invisível contra a radiação solar. E temos uma companheira em nossa jornada, uma lua excepcionalmente grande em comparação com o tamanho do nosso planeta. A nossa lua. A teoria mais aceita para sua formação é que um protoplaneta do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra primitiva. Os detritos dessa colisão monumental entraram em órbita e se aglutinaram para formar a Lua. Ela tem um papel crucial para a estabilidade do nosso mundo. Sua gravidade estabiliza a inclinação do eixo da Terra, impedindo que ele oscile descontroladamente, o que nos dá um clima relativamente estável ao longo de milênios, algo que foi essencial para a evolução da vida complexa. A Lua também causa as marés, que podem ter sido importantes para a vida primitiva, criando poças de maré que concentravam produtos químicos e os expunham a ciclos de umidade e secura. Nossa fiel companheira celestial é muito mais do que apenas uma luz no céu noturno. Ela é uma guardiã da estabilidade do nosso mundo. Ver a Terra do espaço, como os astronautas da Apollo viram, é uma experiência transformadora. A imagem da Terra nascente, Earthrise, tirada da órbita lunar em 1968, mostrou nosso planeta como uma frágil esfera de vida em meio à vasta e estéril escuridão. Essa perspectiva nos dá um senso de unidade e de responsabilidade. Neste pálido ponto azul, como Carl Sagan o chamou, todas as pessoas que já amamos, tudo o que já conhecemos, toda a história humana se desenrolou. É nosso único lar. E nossa atividade está mudando o planeta de maneiras profundas, desde o clima até a biodiversidade. A perspectiva cósmica nos ensina que nossas divisões são pequenas diante da vastidão do espaço e que a tarefa de proteger este oásis de vida é uma responsabilidade que todos compartilhamos. Continuando nossa jornada em direção ao Sol, encontramos o nosso vizinho mais próximo, Vênus, um planeta que é quase do mesmo tamanho e massa da Terra, o que lhe valeu o apelido de planeta irmão ou gêmeo da Terra. Mas as semelhanças param por aí. Se a Terra é um paraíso, Vênus é um inferno. Sua superfície é o lugar mais quente do sistema solar, depois do Sol, com temperaturas médias de 465 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. A pressão atmosférica na superfície é 90 vezes maior que a da Terra, equivalente à pressão a 1 quilômetro de profundidade em nossos oceanos. E sua atmosfera é composta quase que inteiramente por dióxido de carbono, com nuvens espessas de ácido sulfúrico que envolvem o planeta. Por que Vênus se tornou um lugar tão inóspito? Acredita-se que no passado, Vênus também possa ter tido oceanos de água líquida, mas, por estar mais perto do Sol, ele recebeu mais calor.
A água dos oceanos começou a evaporar, liberando vapor de água, que é um potente gás de efeito estufa na atmosfera. Isso aqueceu ainda mais o planeta, o que causou mais evaporação, em um ciclo vicioso. Esse é o efeito estufa descontrolado. Eventualmente, os oceanos ferveram completamente. O vapor de água na alta atmosfera foi quebrado pela radiação ultravioleta do Sol, e o hidrogênio escapou para o espaço, impedindo que a água pudesse se formar novamente. Vênus é uma lição terrível sobre como um planeta habitável pode ser perdido. É um lembrete do delicado equilíbrio que permite a existência de vida na Terra. Apesar de sua superfície infernal, alguns cientistas especulam que a vida poderia existir em Vênus, não na superfície, mas nas nuvens. A cerca de 50 quilômetros de altitude, as temperaturas e as pressões são surpreendentemente semelhantes às da Terra. Poderiam existir micróbios flutuando nas camadas superiores da atmosfera venusiana, usando os compostos de enxofre como fonte de energia? É uma ideia especulativa, mas missões futuras estão sendo planejadas para investigar essa possibilidade intrigante. Finalmente, chegamos ao planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar, pouco maior que a nossa Lua. É um mundo de extremos. Por não ter uma atmosfera significativa para reter o calor, sua superfície experimenta as maiores variações de temperatura do Sistema Solar. Durante o dia, o lado voltado para o Sol pode atingir 430 graus Celsius. Mas durante a longa noite, as temperaturas despencam para 180 graus negativos. Mercúrio completa uma órbita ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres, mas sua rotação é muito lenta. Um dia em Mercúrio, do nascer ao pôr do Sol, dura 176 dias terrestres, mais do que o dobro do seu ano. Sua superfície é coberta de crateras, semelhante à nossa Lua, um testemunho de bilhões de anos de impactos de asteroides e cometas. Mas também possui características únicas, como falhas geológicas que indicam que o planeta encolheu à medida que seu núcleo de ferro esfriou e se contraiu ao longo do tempo. E, surpreendentemente, em um dos lugares mais quentes do Sistema Solar, encontramos gelo. Em crateras nos polos de Mercúrio, cujos fundos estão permanentemente na sombra e nunca recebem luz solar direta, as temperaturas permanecem extremamente frias, permitindo que o gelo de água exista de forma estável. E no centro de tudo, a estrela que nos dá a vida, a fonte de toda a energia do Sistema Solar, o Sol. Uma esfera quase perfeita de gás quente e plasma, mantida unida por sua própria gravidade. Em seu núcleo, a fusão nuclear transforma hidrogênio em hélio a uma taxa de 600 milhões de toneladas por segundo, liberando a energia que viaja para a superfície e irradia para o espaço como luz e calor. O Sol não é uma bola de fogo tranquila. Sua superfície é um lugar turbulento, com manchas solares, erupções e ejeções de massa coronal que podem lançar enormes quantidades de partículas carregadas no espaço. Quando essas partículas atingem a Terra, elas interagem com o nosso campo magnético e nossa atmosfera, criando as belas auroras boreais e austrais. Mas elas também podem ser perigosas, ameaçando nossas redes elétricas, satélites e astronautas no espaço. O Sol é a nossa fonte de vida, mas também uma força poderosa e às vezes violenta com a qual devemos conviver. Ele existe há cerca de 4,6 bilhões de anos e está na metade de sua vida. Ele continuará a brilhar de forma estável por mais 5 bilhões de anos, nos dando tempo. Tempo para explorar, para aprender e talvez para encontrar nosso caminho para outras estrelas. Nossa jornada pelo Sistema Solar nos mostra uma família de mundos de uma diversidade incrível. Todos nascidos da mesma nuvem de gás e poeira, todos governados pelas mesmas leis da física, mas cada um com um destino único.
E no meio de tudo isso, nosso pálido ponto azul permanece como um testemunho do quão preciosas e talvez raras são as condições que permitem que nós estejamos aqui para contemplar tudo isso. Até agora, nossa jornada nos levou pelas vastas extensões do universo, desde o seu nascimento explosivo até a dança silenciosa das galáxias e depois de volta para casa, explorando os mundos vizinhos em nosso sistema solar. Falamos sobre o que existe lá fora, as estrelas, os planetas, os buracos negros, os mistérios da matéria escura. Mas agora vamos fazer uma pausa e nos perguntar algo talvez ainda mais fundamental. Como sabemos de tudo isso? Como a humanidade, confinada a este pequeno planeta, conseguiu desvendar tantos segredos cósmicos? Esta é a história da nossa própria curiosidade, uma saga de observação, imaginação e perseverança que é tão épica quanto a história do próprio universo. Por quase toda a nossa existência, a única ferramenta que tínhamos para estudar o cosmos era o olho humano. Nossos ancestrais olhavam para o mesmo céu noturno que vemos hoje. Eles viam o movimento previsível do Sol, da Lua e dos planetas contra o fundo aparentemente fixo das estrelas. Eles notavam os ciclos das estações e as fases da Lua. E para dar sentido a tudo isso, eles criaram histórias, mitologias. As constelações que hoje conhecemos por nomes gregos, como Órion, o Caçador ou Ursa Maior, eram vistas como deuses, heróis e monstros imortalizados no firmamento. Essas histórias foram as primeiras tentativas da humanidade de encontrar ordem e significado no caos aparente do céu. Elas foram as primeiras cosmologias. E em muitas culturas antigas, a observação dos céus era mais do que apenas contar histórias. Era uma questão de sobrevivência. Os egípcios usavam o nascer da estrela Sírius para prever a inundação anual do rio Nilo, que fertilizava suas terras. Os navegadores polinésios usavam um conhecimento profundo das estrelas para navegar por milhares de quilômetros de oceano aberto, colonizando ilhas remotas. O céu era um mapa, um calendário e um livro de histórias, tudo em um só. Por milênios, uma ideia parecia óbvia e inquestionável. A Terra era o centro de tudo. O Sol, a Lua e os planetas giravam ao nosso redor em esferas perfeitas. Era um modelo que fazia sentido intuitivo. Afinal, não sentimos a Terra se mover e vemos os corpos celestes cruzando nosso céu. Essa visão geocêntrica do universo foi formalizada pelo astrônomo grego Ptolomeu no segundo século. Seu modelo era incrivelmente complexo, com planetas se movendo em pequenos círculos que, por sua vez, se moviam em círculos maiores, para explicar os movimentos estranhos que observamos, como o movimento retrógrado de Marte. E esse modelo dominou o pensamento ocidental por mais de 1400 anos. A mudança começou de forma silenciosa, com um astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico. No século XVI, ele propôs uma ideia radical e perigosa. E se o Sol, e não a Terra, fosse o centro do sistema solar? Seu modelo heliocêntrico era, em muitos aspectos, mais simples e mais elegante. Ele explicava o movimento retrógrado dos planetas de uma forma muito mais natural, como resultado da Terra ultrapassando os planetas mais distantes em sua própria órbita. Mas a ideia de destronar a humanidade do centro do universo era profundamente perturbadora para as visões filosóficas e religiosas da época. Por medo de perseguição, Copérnico só publicou seu trabalho no final de sua vida. A verdadeira revolução veio algumas décadas depois, com um italiano chamado Galileu Galilei. Galileu não inventou o telescópio, mas foi o primeiro a apontá-lo para o céu e a registrar o que viu com um rigor científico. E o que ele viu abalou os alicerces do velho mundo. Ele viu que a Lua não era uma esfera perfeita e lisa, mas tinha montanhas e crateras, assim como a Terra. Ele viu
que o Sol tinha manchas, imperfeições em sua face divina. Ele descobriu que o planeta Júpiter tinha 4 pequenas luas orbitando ao seu redor. Este foi um golpe mortal para o modelo geocêntrico. Se tudo não girava em torno da Terra, então a Terra não podia ser o centro de todo o movimento. As descobertas de Galileu o colocaram em conflito direto com a Igreja. E ele foi forçado a se retratar, passando o resto de sua vida em prisão domiciliar. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. A evidência observacional estava começando a substituir o dogma. O próximo grande salto foi dado por um gigante intelectual inglês, Isaac Newton. Newton unificou os céus e a terra com uma única e elegante teoria: a lei da gravitação universal. Ele propôs que a mesma força que faz uma maçã cair de uma árvore é a força que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra e os planetas em órbita ao redor do Sol. A gravidade foi uma ideia de uma simplicidade e poder impressionantes. Com suas leis do movimento e da gravidade, Newton conseguiu descrever matematicamente a dança dos planetas. Ele nos deu um universo mecânico, previsível e governado por leis universais. O cosmos não era mais o reino misterioso dos deuses. Era um grande relógio, cujo funcionamento poderíamos entender através da razão e da matemática. O universo de Newton reinou supremo por mais de 200 anos e nos levou a conquistas incríveis, como a descoberta do planeta Netuno, cuja existência e localização foram previstas matematicamente antes de ser observado por um telescópio, com base em pequenas perturbações na órbita de Urano. Mas no início do século XX, rachaduras começaram a aparecer na fundação newtoniana. O universo, descobriu-se, era mais estranho do que Newton poderia ter imaginado. E o homem que nos guiou para essa nova e bizarra realidade foi Albert Einstein. Com sua teoria da relatividade especial, em 1905, ele mostrou que o espaço e o tempo não são absolutos, como Newton pensava. Eles são relativos, flexíveis. O tempo pode passar em ritmos diferentes para observadores diferentes. E o mais famoso, ele nos deu a equação mais conhecida da ciência, EMC2, mostrando que massa e energia são 2 faces da mesma moeda. 10 anos depois, com sua teoria da relatividade geral, ele reformulou completamente nossa compreensão da gravidade. Como vimos, a gravidade não é uma força, mas uma curvatura no tecido do espaço-tempo. A Terra não está sendo puxada pelo Sol. Ela está simplesmente seguindo uma linha reta em um espaço-tempo que foi curvado pela massa do Sol. Foi uma mudança de paradigma tão profunda quanto a de Copérnico, e as previsões de Einstein, como a de que a luz das estrelas se curvaria ao passar perto do Sol, foram confirmadas por observações, solidificando seu lugar como o sucessor de Newton. Enquanto Einstein estava reescrevendo as leis da física, os astrônomos estavam construindo telescópios cada vez maiores que lhes permitiam olhar mais fundo no espaço. Na década de 1920, o astrônomo americano Edwin Hubble fez 2 descobertas que mudaram para sempre nossa visão do cosmos. Primeiro, ele provou que as nebulosas espirais, que muitos astrônomos pensavam ser nuvens de gás dentro da nossa própria galáxia, eram na verdade outras galáxias, outros universos-ilha muito distantes. A nossa Via Láctea não era o universo inteiro, era apenas uma galáxia entre muitas. De repente, o tamanho do universo conhecido aumentou em uma quantidade inimaginável. A segunda descoberta de Hubble foi ainda mais chocante. Ao medir a luz vinda dessas galáxias distantes, ele notou que a luz estava esticada, deslocada para o extremo vermelho do espectro. Esse desvio para o vermelho, redshift, era um sinal de que as galáxias estavam se afastando de nós. E quanto mais distante uma galáxia estava, mais rápido ela parecia se afastar. A conclusão era inevitável. O universo estava se expandindo.
A descoberta de um universo em expansão foi a primeira peça de evidência observacional para a teoria que viria a ser conhecida como o Big Bang. Se o universo está se expandindo hoje, isso significa que no passado ele deve ter sido menor, mais denso e mais quente. Rebobinando o filme cósmico, chegamos a um ponto em que tudo estava concentrado em uma única singularidade. A ideia parecia tão fantástica que muitos cientistas a rejeitaram por décadas, mas as evidências continuaram a se acumular. Em 1965, dois engenheiros de rádio, Arno Penzias e Robert Wilson, detectaram acidentalmente um ruído de fundo persistente, vindo de todas as direções do céu. Era a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do próprio Big Bang, a primeira luz do universo finalmente chegando até nós. Foi a prova definitiva. A história da origem do universo saiu do reino da filosofia e entrou firmemente no da ciência observacional. Desde então, nossas ferramentas para observar o universo se tornaram incrivelmente sofisticadas. Construímos telescópios gigantes no topo de montanhas, em desertos áridos, longe da poluição luminosa, para capturar a luz tênue de objetos distantes. Mas a atmosfera da Terra, mesmo nos lugares mais claros, distorce a luz. Para obter as imagens mais nítidas, precisamos ir para o espaço. O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, revolucionou a astronomia. Orbitando acima da atmosfera, ele nos deu imagens de uma clareza e profundidade sem precedentes, revelando galáxias em formação no início do universo, mostrando-nos os berçários e cemitérios de estrelas em detalhes impressionantes, e ajudando a medir a idade e a taxa de expansão do universo com uma precisão muito maior. Mas a luz visível é apenas uma pequena parte de todo o espectro eletromagnético. Para obter uma imagem completa, precisamos de telescópios que possam ver em outros tipos de luz. Radiotelescópios, como enormes antenas parabólicas, nos permitem ver o hidrogênio frio que traça a estrutura das galáxias e detectar os ecos do Big Bang. Telescópios de infravermelho, como o telescópio espacial James Webb, podem perscrutar através de nuvens de poeira que obscurecem a luz visível, revelando estrelas em formação e as primeiras galáxias. Telescópios de raios X e raios gama nos mostram os eventos mais violentos do universo, como buracos negros devorando matéria e estrelas explodindo. Cada comprimento de onda nos conta uma parte diferente da história cósmica. E não nos limitamos a observar passivamente. Como vimos, enviamos sondas robóticas para todos os planetas do nosso sistema solar, pousando em Marte, Vênus e Titã, orbitando Júpiter e Saturno e sobrevoando os mundos mais distantes. Essas missões são nossas extensões robóticas, nos permitindo tocar, cheirar e analisar a química de outros mundos de uma forma que telescópios nunca poderiam. A nossa exploração também se voltou para dentro, para o mundo subatômico. Para entender o Big Bang, precisamos entender a física das partículas nas energias mais extremas. É aí que entram os aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN. Nesses anéis subterrâneos gigantes, os cientistas aceleram prótons a quase a velocidade da luz e os fazem colidir. Nessas colisões minúsculas e violentas, eles recriam por uma fração de segundo as condições de energia que existiam no primeiro trilionésimo de segundo após o Big Bang. Ao estudar os destroços dessas colisões, eles podem descobrir as partículas e forças fundamentais que governam nosso universo. A descoberta do bóson de Higgs em 2012, uma partícula que explica como outras partículas obtêm sua massa, foi um triunfo dessa abordagem, confirmando uma peça crucial do nosso modelo padrão da física de partículas. O que essa jornada de descoberta nos ensina
é que o progresso científico é construído sobre os ombros de gigantes. Copérnico não teria proposto seu modelo sem o trabalho dos astrônomos antigos. Galileu precisava da invenção do telescópio. Newton usou as observações meticulosas de astrônomos como Tycho Brahe e as leis do movimento planetário de Johannes Kepler para formular sua teoria da gravidade. Einstein se baseou em séculos de física que vieram antes dele. E os cientistas de hoje usam tecnologia e conhecimento acumulados por gerações. A ciência é um esforço humano coletivo e contínuo. É um processo de construir modelos do universo, testá-los contra a observação e a experimentação, e estar sempre pronto para descartar ou refinar esses modelos quando novas evidências surgem. Não se trata de ter todas as respostas, mas de fazer perguntas cada vez melhores. Hoje, estamos em uma era de ouro da cosmologia. Temos um modelo padrão do universo, o modelo Lambda CDM, que descreve com sucesso uma vasta gama de observações, desde a radiação cósmica de fundo até a distribuição em grande escala das galáxias. Mas, como vimos, este modelo nos diz que 95% do universo é feito de matéria escura e energia escura, coisas que não entendemos. Temos uma teoria da relatividade geral que descreve a gravidade perfeitamente em grandes escalas, e uma teoria da mecânica quântica que descreve o mundo subatômico com uma precisão incrível. Mas essas duas teorias são incompatíveis. Elas dão respostas sem sentido quando tentamos aplicá-las a singularidades como o centro de um buraco negro ou o momento do Big Bang. Portanto, a jornada está longe de terminar. Os maiores mistérios permanecem. O que é a matéria escura? O que é a energia escura? Existe uma teoria da gravidade quântica que possa unir nossas duas grandes teorias da física? O que havia antes do Big Bang? Existem outros universos? Essas são as perguntas que impulsionam a ciência hoje. E as respostas, se as encontrarmos, provavelmente virão de uma combinação de observações de telescópios ainda mais poderosos, experimentos em aceleradores de partículas de maior energia e talvez de um novo Einstein, uma mente brilhante que possa ver a próxima peça do quebra-cabeça de uma maneira que ninguém viu antes. A história de como conhecemos o universo é uma história de humildade. Cada vez que pensamos que tínhamos uma imagem completa, o universo nos mostrava que era maior, mais estranho e mais maravilhoso do que jamais havíamos sonhado. E isso nos ensina que devemos sempre manter a mente aberta, continuar questionando e nunca perder o nosso senso de admiração. Porque o maior mistério de todos não é apenas o que está lá fora, mas o fato de que nós estamos aqui capazes de perguntar. Nossa longa viagem está chegando ao fim. Partimos do menor ponto imaginável, no início do tempo, e viajamos através de eras de formação de galáxias e estrelas. Atravessamos nossa própria cidade estelar, a Via Láctea, testemunhando o nascimento e a morte de sóis. Exploramos os mundos exóticos do nosso sistema solar, desde os reinos gelados de Plutão até o inferno de Vênus. E refletimos sobre a incrível jornada da humanidade, de antigos contadores de histórias a cientistas que leem à luz dos primeiros tempos. Agora, no silêncio do final da nossa exploração, resta a pergunta mais pessoal de todas. O que tudo isso significa para nós? Nós vivemos nossas vidas em uma escala muito humana. Preocupamo-nos com nossas famílias, nossos trabalhos, nossas alegrias e nossas tristezas. O sol nascer amanhã é para a maioria de nós uma preocupação muito mais imediata do que o destino final do universo. E isso é natural. Mas ter uma perspectiva cósmica, carregar conosco o conhecimento de onde viemos e da vastidão que nos cerca, pode transformar a maneira como vemos a nós mesmos e ao nosso mundo. Saber que cada átomo do nosso corpo foi forjado no coração de uma estrela,
que explodiu há bilhões de anos, nos conecta diretamente ao cosmos de uma forma íntima e profunda. Não somos meros espectadores. O universo não é algo que está lá fora. Nós somos o universo, experimentando a si mesmo. A ciência nos deu uma história da criação, uma narrativa de origem, que é, em muitos aspectos, mais maravilhosa e inspiradora do que qualquer mito antigo. É uma história que não requer fé cega, mas que se baseia em evidências, em observações que qualquer pessoa pode, em princípio, verificar. É uma história que está sempre evoluindo à medida que aprendemos mais. E é uma história da qual todos nós fazemos parte. A linha ininterrupta da evolução, desde as primeiras células nos oceanos primordiais até a consciência que nos permite ponderar sobre essas mesmas origens, é uma herança cósmica de quase 14 bilhões de anos. Sentir o calor do Sol em nossa pele é sentir a energia de uma fusão nuclear que ocorre a 150 milhões de quilômetros de distância. Beber um copo de água é beber o mesmo material que pode ter sido trazido à Terra por cometas das profundezas do espaço. Essa conexão nos traz um profundo senso de admiração, mas também uma responsabilidade. A imagem do pálido ponto azul nos ensina a lição mais importante. Naquela pequena partícula de luz, suspensa em um imenso vazio cósmico, está tudo o que nos é caro. Toda a história humana, com toda a sua beleza e toda a sua violência, aconteceu ali. Do ponto de vista do universo, nossas fronteiras são invisíveis, nossos conflitos insignificantes. A astronomia nos dá uma lição de humildade. Ela nos mostra que, por mais importantes que nos sintamos, somos apenas habitantes temporários de um mundo muito pequeno e muito frágil. E nos mostra que este mundo é, até onde sabemos, o único oásis de vida em um deserto cósmico de vastidão inimaginável. Proteger este oásis, zelar pela teia da vida que nos sustenta e uns pelos outros, torna-se um imperativo moral quando compreendemos verdadeiramente a nossa situação cósmica. A busca por conhecimento sobre o universo também nos ensina sobre o potencial do espírito humano. Pense no que alcançamos. Usando apenas a nossa mente, a matemática e a nossa capacidade de construir ferramentas, desvendamos o código da luz das estrelas para saber sua composição, medimos a expansão do espaço, fotografamos a sombra de um buraco negro e enviamos robôs para explorar outros mundos. Essa jornada é um testemunho da nossa curiosidade insaciável. É a prova de que, quando trabalhamos juntos, movidos por um desejo de entender, somos capazes de feitos extraordinários. A ciência, em sua essência, não é fria e desprovida de alma. É uma das expressões mais profundamente humanas e espirituais que existem. É a busca pela verdade e pela beleza, uma tentativa de ler o livro da natureza. E o que o futuro nos reserva nesta jornada? A busca por respostas para os grandes mistérios continuará. Uma nova geração de telescópios, tanto na Terra quanto no espaço, nos dará visões ainda mais profundas e claras do cosmos. Talvez encontremos a resposta para o que é a matéria escura e a energia escura. Talvez encontremos os primeiros sinais de vida em um exoplaneta, analisando a luz de sua estrela que passa por sua atmosfera. Detectar oxigênio ou metano na atmosfera de um mundo distante seria uma descoberta que mudaria o mundo. A confirmação de que não estamos sozinhos. A busca por inteligência extraterrestre continuará, escaneando os céus em busca de sinais que possam trair a presença de outras tecnologias. E talvez um dia o grande silêncio seja quebrado. E talvez, apenas talvez, a humanidade dê o próximo passo em sua própria evolução cósmica. Talvez as crianças de nossos filhos ou de seus netos vejam as primeiras pegadas humanas na poeira vermelha de Marte. Talvez, ao longo dos séculos, aprendamos a viver de forma sustentável fora da Terra.
tornando-nos uma espécie verdadeiramente multiplanetária. E em um futuro muito mais distante, um futuro que mal podemos imaginar, talvez nossos descendentes viajem para as luas de Júpiter e Saturno, ou até mesmo se aventurem em viagens lentas para as estrelas mais próximas. A ficção científica de hoje pode ser a história de amanhã. O desejo de explorar, de ver o que há do outro lado da colina, está em nosso DNA. A colina final é o próprio cosmos. Mas, por enquanto, estamos aqui, neste momento, neste planeta, olhando para cima. Cada vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que ela é a guardiã da estabilidade do nosso mundo. Cada vez que você vir um ponto de luz se movendo lentamente pelo céu e souber que é um planeta, lembre-se de que ele é um mundo inteiro, com sua própria história. E cada vez que você olhar para a faixa da Via Láctea em uma noite escura, sinta a imensidão da sua cidade estelar e o fato de que você é um cidadão dela. Você não precisa ser um astrônomo para sentir uma conexão com o cosmos. Você só precisa parar por um momento, respirar fundo e olhar para cima. O universo está esperando por você. Ele está em você. A história dele é a sua história. E a maravilha de tudo isso não está em encontrar todas as respostas, mas em viver em um universo que nos permite fazer as perguntas. É em ter o privilégio de estar consciente, neste breve momento no tempo, para poder apreciar a beleza e o mistério de tudo. Se o universo é infinito, o que existe além dele? Deixe sua teoria nos comentários.